Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conduta de Riqueza. Meu nome é Davi e o vídeo de hoje eu quero mostrar como está a minha visão para o futuro do Brasil em relação a essa pandemia. Eu já adianto que eu não sou especialista, não sou epidemiologista, nem tenho formação na área de exatas, mas eu gosto de matemática, sou um entusiasta dos números, gosto de estatística e resolvi fazer uma planilha para acompanhar a evolução do coronavírus no mundo e no Brasil. E minha avaliação é de que a situação vai piorar e muito. O nosso país, na minha opinião, está diante de um cenário bastante pessimista. E para piorar a situação, as pessoas que estavam respeitando o isolamento, as recomendações do Ministério da Saúde e das autoridades em saúde, as pessoas estão deixando, na verdade, algumas pessoas estão deixando de seguir essa recomendação. Isso é bastante negativo porque as repercussões podem ser astronômicas. Então, esse vídeo, eu vou tentar ser o mais racional possível, mas infelizmente o cenário é bastante pessimista na minha opinião. Eu vou mostrar para vocês como foi que eu cheguei a essa conclusão e foi baseado nos números, como eu falei. Eu fiz uma planilha para acompanhar a evolução do coronavírus no mundo. Esses dados estavam disponíveis na internet no dia 7 de abril e eu peguei aqui alguns países, incluindo o Brasil, e trouxe informações como o número de infectados, óbitos, número de pacientes recuperados e número de casos em aberto. Eu chamei de casos em aberto o número que representa aqueles pacientes que nem foram a óbito e nem tiveram a cura da doença. O número de infectados, tirar o número de óbitos e tirar o número de recuperados, você vai ter o número de casos em aberto. Então, aqui a gente já tem a situação da China, que foi onde tudo começou. Na China foram mais de 81 mil infectados, com 3.333 óbitos. A gente também pode ver aqui mais de 77 mil pacientes recuperados. Eu já construí essa coluna de progresso baseado nesse número. Se eu somo o número de óbitos com o número de recuperados e divido essa soma pelo número de infectados, eu vou ter esse percentual aqui. Esse número de progresso eu estou considerando o potencial da epidemia naquele país. Então veja aqui que o potencial na China teria atingido já quase 100%, já estaria quase no fim. Eu também posso concluir, baseado nesse número de óbitos e número de recuperados, o número de casos em aberto, o número de casos de pacientes que ainda aguardam desfecho. Eles ainda estão internados ou ainda estão com a doença em suas casas. Então, a gente vê que isso aqui confirma a realidade que a China está perto do fim dessa epidemia. Aqui no Brasil, a gente já não vê essa situação. Esse número perto de 6%. Então, dos 14 mil casos que o Brasil tinha no dia 7 de abril, 687 foram a óbito, 127 foram recuperados. Então veja que o número de casos recuperados está bastante longe do número de casos de infectados. E essa coluna não é uma coluna técnica, mas eu consegui traduzir um pouco do que seria a realidade. Então é como se eu estivesse dizendo que aqui o Brasil está no início ainda da epidemia. Ou seja, não é hora de sair de casa. Ainda é hora de continuar com o plano. O plano estava dando certo. Por que eu digo que estava dando certo? Baseado nessas outras duas colunas. A coluna que mostra a letalidade da doença no respectivo país e a transmissibilidade por mil. A letalidade tem a ver com o número de óbitos. O número de óbitos dividido pelo número de infectados, eu vou ter uma taxa de letalidade. Então, de cada 100 pessoas na China que tiveram a doença, 4 morreram. Se a gente colocar aqui a maior taxa de letalidade, no dia 7 de abril era na França. De cada 100 pacientes com coronavírus, 3 morreram. No Brasil, a gente tem aqui menos de 5 no dia 7 de abril.
então abaixo da média desses países. A transmissibilidade por 1000 tem a ver com o número total da população. Então, quantos casos eu tenho para 1000 pessoas, para o grupo de 1000 da população. Então, vejam aqui que na Espanha, poderia-se dizer que para cada 1000 pessoas eu tenho 3 casos. Então, para cada 1000 pessoas daquela população eu tenho 3 casos. O Brasil estava aqui com menos de 1. Então, 0,07 caso para 1000 pessoas. Isso porque a população do Brasil é bastante grande e porque o número de infectados em relação à população é pequeno, lógico. Mais para cá para a direita, esses em azul, essas colunas em azul, são colunas que eu acabei brincando. Então eu tenho que usar um pouquinho de imaginação aqui para entender essa coluna. Porque esses dados aqui eles não são técnicos. Foi uma adaptação que eu fiz para tentar enxergar esse cenário. Porque essa doença, essa epidemia, ela é uma curva dinâmica. E eu tentei traduzir isso nessa planilha como se fosse uma foto. Então essa planilha é uma foto do passado, de como se deu a evolução do coronavírus nos países. E a partir disso eu tento projetar o que eu acho que será o futuro, se as condições naquele momento, no momento que eu registrei, permanecerem iguais. Então, tendência de morte, o que seria essa tendência de morte? Eu vou considerar a taxa de letalidade do país e multiplicar essa taxa pelo número de casos em aberto. Por que eu estou fazendo isso? Eu sei que esse número de casos em aberto tem casos que são graves e casos que são leves. Eu sei também que a taxa de letalidade diz quantos morreram para cada 100. Como os casos em aberto, existem pacientes com comorbidades, pacientes que têm outras doenças além do coronavírus, pacientes com diferentes idades, pacientes com diferentes condições, eu não quero lidar com essas variáveis. Eu coloquei todo mundo em um grupo só e estou assumindo que aquele grupo tem esse percentual de probabilidade de ir a óbito. Então, os pacientes em aberto, os casos em aberto, os pacientes só podem ou se recuperar ou ir a óbito. Eu estou considerando que uma porcentagem destes vai a óbito. Então eu faço aqui minha primeira projeção, a tendência de morte. Vamos ver aqui no Brasil, a tendência de morte era 647 no dia 7 de abril. Por que eu digo era? Porque essa tabela é dinâmica e eu vou mudando, vou adaptando ela com o passar dos dias. Então, apesar de ser uma projeção um pouco distorcida, não é a realidade, eu consigo me aproximar do que eu acredito que possa ser o resultado final dessa situação. Então o Brasil tem aqui 687 mortes no dia 7 de abril e eu estou projetando mais 647 se as proporções mantiverem constantes, se o número de casos não aumentar. Porque se o número de casos não aumentar e o número de casos em aberto não aumentar, eu espero esse número de mortes. Para ficar um pouquinho mais claro, vou usar aqui o exemplo do Brasil. O Brasil aqui tinha 687 mortos no dia 7 de abril. A tendência de morte, que é o que eu espero que de pacientes que ainda vão morrer, era 647. Então, desses 13.000 que ainda estão abertos, eu ainda espero mais 647. Então, perceba que se eu somar esses dois, ainda dá um número menor do que esse. Porque esse número ele considera essa coluna aqui de progresso. Então, o Brasil ainda está numa curva no início da epidemia. Quando eu divido esse número, que é uma projeção, com o número real de óbitos, que é o que eu tenho o que eu chamei de curva. Nessa data, eu espero um aumento de 95% do número de óbitos no país, no Brasil. Então, o ideal é que essa curva se aproxime de zero. Coloco o meu alvo sempre acima. Eu miro acima e, conforme o passar dos dias, essa planilha vai se adaptando. No final desse processo, se tudo continuar assim, por que eu falo que se tudo continuar assim? Porque existe a possibilidade das pessoas pararem de seguir o plano, que é o que eu vou mostrar agora. Então,
Se as pessoas pararem de seguir o plano, esse número de infectados tende a estourar. E o teto, o limite para esse número de infectados é o próprio limite da população. Obviamente nunca vai chegar, quer dizer, eu espero que não chegue. Mas se chegar seria um desastre, porque imagine 4% da população indo a óbito por essa doença. Nesse exemplo aqui, colocar uma população de 1 milhão de pessoas. E nós temos 1 milhão de pessoas. E vamos dizer que desses 1 milhão de pessoas eu tenho 1.000 casos. Registrei 1.000 casos. Então aquilo já dá para mim uma transmissibilidade para 1.000 de um caso para 1.000 pessoas. Como seria se eu tivesse 50 óbitos? 5% de letalidade. Óbvio. 50 óbitos para 1.000 casos. 5%. Destes 1.000 casos, 950 casos em aberto. Desses 950 casos, eu não sei quem é leve e quem é grave. Eu não sei quem tem mais comorbidade, eu não sei quem tem mais idade. Eu estou considerando que ainda 5% destes vão morrer. Que seria esse número aqui. Tendência de morte, 47,5. Eu espero, além desses 50, 47. Porém, eu também estou considerando essa barra de progresso, que é o potencial da epidemia naquele lugar. Então, o potencial aqui ainda está em 5%, está muito baixo. O ideal é que chegue em 100%. Por quê? Porque quer dizer que acabou, chegou no seu potencial máximo, 100%. Aqui, veja que o número de mortes previsto é 107, maior do que a soma desses dois. E se eu assumir isso aqui como verdade, e que estaria no progresso de 5%, no potencial de 5%. Se 1.000 representa 5%, quanto seria 100%? Obviamente esse número é distorcido, eu sei que esse número não é real, mas eu tenho que ter um embasamento, eu tenho que ter um alvo. Então se 1.000 é 5%, quanto seria 100%? Se eu multiplico esse número que eu achei pela taxa de morrer pelo vírus e multiplico pela transmissibilidade por 1.000, eu misturei aqui a população total, misturei o óbito e misturei o número de infectados. Veja que esse número ele vai reduzir conforme eu for aumentando o número de casos recuperados. Óbvio, porque o meu progresso está andando, as pessoas estão se recuperando. E se eu continuo curando as pessoas, a epidemia vai chegando ao seu fim. E veja aqui que a curva também, essa curva vai diminuindo, dividindo o que eu espero no final. Com o número que eu tenho real, o número vai diminuindo, a curva vai diminuindo. O ideal é que essa curva, esse número aqui, esteja abaixo de 60%. Mas veja o que acontece quando eu dobro o número de infectados. Porque eu sei que esse número de infectados ele sobe exponencialmente. O progresso ele já diminui, como se estivesse andando para trás. E agora eu tenho mais casos a resolver. E o número ele aumenta. Veja que se eu mantiver aqui a taxa de letalidade em 5%, esse número já aumenta bastante. Da mesma forma que acontece quando eu aumento o número de óbitos. Vamos dizer que tenho 250 óbitos nesse exemplo. Por aumentar a chance dos pacientes irem a óbito naquele país, eu aumento também o meu alvo. Então é uma tabela, é uma foto. Essa tabela é uma foto de uma situação dinâmica e ela vai se adaptando com o passar dos dias. Então, apesar de ser uma distorção, apesar de ser uma projeção não muito técnica, ela vai se corrigindo com o passar do tempo. Então, conforme eu vou tendo informações mais precisas, meu resultado vai melhorando, o meu alvo vai melhorando, vai ficando mais preciso. Agora veja o que aconteceria se tivesse aqui no nosso exemplo 1.000 casos, 50 óbitos e 900 recuperados. Então, uma taxa de progresso potencial da epidemia 95%. Eu ainda espero 2 mortes, um pouco mais de 2 mortes. Então, sabendo que aqui já está quase no fim, o número de mortes vai ser menor. Por isso que as pessoas têm que continuar seguindo o plano que o Brasil vinha seguindo. Porque se essa minha interpretação for real, for verdadeira, a gente ainda está no começo da epidemia. A situação tende a complicar muito, porque o número de infectados, como eu falei, e como todo mundo já sabe, cresce exponencialmente, mas o número de recuperados ele tem um certo limite. Ele fica limitado ao número de leitos.
o número possível, o número máximo de pacientes que eu consigo tratar. Se esse número ele cresce exponencialmente, muito dificilmente o número de recuperados vai crescer da mesma forma, porque o governo não vai criar leitos exponencialmente. Se a gente pegar aqui o Brasil e acompanhar, como eu estou fazendo, no dia 7 de abril tinha 14 mil casos, e no dia 10 a gente já tinha 19 mil casos. Então em poucos dias já teve um grande aumento no número de casos, o que não aconteceu com o número de recuperados. A gente vê aqui, 173 no dia 9, no dia 8, 127, no dia 7, 127. Então o número de infectados aumentou, o número de recuperados permaneceu igual. E sabendo que as pessoas voltaram para as ruas, algumas pessoas estão voltando, esse número eu espero que aumente muito. Além disso, eu também sei que a estrutura do Brasil é limitada. Eu sei que o Brasil faz menos testes do que deveria fazer, não tem condições de fazer teste. Então, se considerando que as pessoas, todos os pacientes estão sendo notificados, eu já espero um número maior, um número real maior, porque eu sei que não tem teste para todo mundo. Além disso, alguns estados, como São Paulo, só passaram a notificar os casos graves, então eles já mudaram. Só notificando os casos graves, eu espero um número aqui que aumente pouco, o número de infectados aumentando pouco e o número de óbitos aumentando muito, porque casos graves têm mais chance de ir a óbito. Então eu concluo que esse número aqui no Brasil, ele está mascarado, esse número de infectados está mascarado. Isso passa uma falsa sensação de segurança. As pessoas achando que já está acabando, então já posso sair de casa. E não é bem assim. Se essa informação aqui que eu coloquei estiver correta, a gente ainda está no início. Por quê? Eu ainda tenho esse número de casos a esclarecer. Então, eu espero que esse vídeo sirva para ilustrar um pouco para as pessoas que elas devem permanecer em casa. Porque se continuar com essas projeções que eu fiz aqui, se essas projeções estiverem certas, a tendência é que mais pessoas morram, até chegar numa situação trágica. O Brasil, ele talvez seja o país que mais vai sofrer com essa epidemia. E isso pela soma desses fatores. Então as pessoas estão tendo uma falsa sensação de segurança, algumas estão voltando para as ruas. Esse número, ele tem que considerar também que é uma foto do passado, porque o vírus demora de 7 a 14 dias para manifestar sintoma. Então a situação do dia 7 a gente só vai ver no dia 17, no dia 21, a gente só vai ver no futuro. Por isso que aqui o meu alvo sempre vai ser maior, porque enquanto não houver uma redução dos parâmetros ou um aumento do número de recuperados, eu sempre vou esperar um número maior. Então pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ilustrado um pouco mais a minha opinião em relação à situação do coronavírus no Brasil e nos países. Eu sei que essa análise ela não é técnica, ela não é muito precisa, mas já dá um parâmetro, já serve como um alvo no futuro. Espero que vocês sigam as recomendações do Ministério da Saúde, permaneçam em casa, continuem em casa, porque se isso estiver correto, infelizmente enfrentaremos dias aí bastante trágicos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.